Mismô le Davi, Yahweh Ro'i lo Echsar. Salmo de Davi. Davi tem um cântico. Quando se tem um cântico para o Senhor? Muitas vezes por batalhas vencidas ou até batalhas a serem vencidas. Quando sabemos que o Senhor esteve, está e estará conosco. Melodias com o nosso coração. Davi certamente teve muitos motivos para celebrar o nome do Senhor em cânticos espirituais. Às vezes erros e percalços em seus caminhos. Muitas lutas, muitas batalhas. Mas ao final, muitas vitórias também. Através da mão poderosa do Senhor que operou maravilhas em sua vida e também assim o Senhor quer fazer conosco. Muitos dizem que Davi fez este salmo em razão da sua fuga do seu filho Absalão, que iniciou uma rebelião para lhe tomar o reinado. Certamente vemos naquela história sombras deste salmo, onde Davi desce do seu palácio, cruza o vale do Cedron em direção ao Monte das Oliveiras, lembrando-nos de Jesus, que da sua glória desceu para oferecer ao Pai um sacrifício de aroma agradável. Davi foge do confronto com seu próprio filho, mas ao final vai ser confirmado como rei de Israel, e veria seu filho morrer, levando ao fim aquela rebelião. Acredito que este salmo pode ser visto em vários momentos de toda a vida de Davi. Mas existe uma linda ligação do Salmo 23 com outro evento na vida de Davi, a história de Davi e Golias. Vamos colocar este salmo lado a lado com aquela história de Davi e Golias, e veremos coisas maravilhosas para o nosso ensino. Se formos escolher um tema para o Salmo 23, qual seria? Acredito que seria o tema de provisão, não é mesmo? Do começo ao final do Salmo 23, vemos o Senhor como pastor de Davi, provendo a ele até um banquete diante de seus inimigos. Mesmo diante das lutas, o Senhor esteve com o salmista. Mas qual seria a relação deste tema de provisão contida no Salmo 23 com a história de Davi e Golias? E aqui já começamos com algo maravilhoso que a gente vai perceber quando lemos atentamente a história de Davi e Golias no original em hebraico. Em 1 Samuel, no capítulo 17, vemos que os filisteus ajuntaram suas forças para guerrear contra Israel. A palavra diz que saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro de nome Golias, um gigante de mais de 6 côvados de altura, aproximadamente 3 metros de altura. E ele afrontava o povo de Israel, pedindo que escolhessem um homem para lutar com ele, como vemos no verso 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós serei por servos, e nos servireis. Uma peleja, uma luta estava passando Israel com a ameaça dos filisteus. E vemos algo curioso, a peleja, a guerra que Israel estava passando. Esta palavra peleja ou luta no hebraico, lahem, é a mesma palavra que pão, alimento, lehem. Por que seria? Estudiosos da língua hebraica lutam para decifrar este enigma, porque estas palavras, aparentemente com sentidos tão diferentes, têm a mesma grafia. Nos tempos antigos, certamente se lutava pelo pão, pelo alimento. Guerras e batalhas eram travadas por este motivo, ou também seria porque o próprio processo de fabricação do pão é em si mesmo algo bastante trabalhoso. Uma batalha por si mesmo, desde o plantar, colher e processar o trigo para fazer o pão? A verdade é que espiritualmente para nós há um ensino grandioso em tudo isto. As tribulações e lutas são partes de nossa vida. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, assim disse Jesus. Paulo também fala aos romanos que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. As lutas, os testes desta vida, eles vêm e ou somos engolidos por eles, ou ao final poderemos nos gloriar em Cristo, que vencemos e atingimos mais um passo à frente em nossa caminhada. Caminho este que é espelhar em nós o caráter de Cristo, que é moldado em nossas vidas. E se assim for, um banquete, uma mesa vai sendo posta para nós, significando uma comunhão, uma ceia com Cristo Jesus. Enquanto os filisteus vinham para engolir o povo de Israel, vemos em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 15, que um jovem garoto chamado Davi estava pastoreando as ovelhas de seu pai em Belém, a casa do pão, Beit Lehem.
Mais uma vez, vemos o contraste. Enquanto Israel comia o pão da angústia, da adversidade e aflição, Davi estava sendo treinado em Belém, a casa do pão, alimentando as ovelhas do seu pai. Jessé, o pai de Davi, manda-o de volta ao local de guerra para trazer alimento para seus irmãos que faziam parte do exército de Saul. Entre os alimentos, pães, grãos tostados. E agora vamos ver uma série de paralelos entre as duas histórias, que nos faz entender melhor o que é ter esta provisão que o Senhor está preparando para nós. Enquanto Golias afrontava o exército de Israel, que temia grandemente, lemos no Salmo 23, no verso 4, Gam kieler bigeit samal vet, loirará kiatá imadi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Se o exército de Israel estava morrendo de medo de Golias, o jovem pastor de ovelhas Davi confiava no Senhor. Em 1 Samuel capítulo 17, verso 32, Davi vai dizer: Não desfaleça o coração de alguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi, o que antes alimentava as ovelhas do seu pai, agora vem ser o instrumento de provisão para as ovelhas de Israel. Mais uma vez, uma batalha, Lahem, está sendo travada. Davi rejeita as roupas e a armadura de Saul, prefere o seu cajado. Nem urso, nem leão tinham sido páreo para Davi. Por que seria este filisteu? Pensava ele. Saul viu a confiança de Davi no Senhor e diz: Vai, o Senhor seja contigo. Ali ele caminha para o vale, entre os dois montes. Seria aquele o vale da sombra da morte mencionado no seu salmo? Certamente não, pelo menos não para Davi, pois não devemos ser a sombra ou imagem da morte. O vale da morte, Tsamal Vet, literalmente a sombra ou imagem da morte. Mas o que vemos no livro de Gênesis é que fomos criados à sombra ou imagem de Deus. Bitsele Melohim, o Deus vivo a quem Davi se referia. O Senhor é a nossa sombra, como vemos por toda a palavra de Deus. Davi segue para o vale, o lugar daquela batalha. Mesmo diante daquela luta que tentava consumi-lo, Davi confiava que o Senhor iria, ao final, preparar um banquete para ele. Bineo deshe yarbitseni, ao memenuchote yanahaleni. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nafshi yeshove, yaheni ve'amagle, tzedek leman shemo. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo diante de lutas, devemos saber que o Senhor está conosco. Mesmo diante daquela guerra, Davi é guiado pelo Senhor, para aquele ribeiro onde vai pegar 5 pedrinhas. Certamente pedrinhas arredondadas pelo arremate contra as águas que as moldaram. Assim mesmo é nossa vida, que moldada sendo, vai estar pronta para o tiro certeiro. O gigante Golias tinha um grande nome entre aquele exército filisteu, um campeão. Naquele nome ele se gloriava e confiava, mas Davi tinha confiança em algo muito maior, não palpável para quem está no mundo ou com a confiança nele, mas pela fé e a confiança no Senhor, ele diz: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Nome, valores deste mundo, bens materiais, coisas passageiras que perecem. Existe uma guerra travada que quer nos consumir. Assim como Davi, não devemos fugir dela. As trincheiras da vida, os caminhos da justiça estão preparados para aqueles que não fogem dela. Como Davi diz no seu salmo, guia-me pelas veredas da justiça. Vereda, literalmente a palavra ali, algo como uma trincheira, o lugar dos carros, como muitos traduzem em outras passagens. E foi ali justamente nessa trincheira ou vereda que Davi chegou inicialmente quando foi visitar os seus irmãos, naquele lugar da batalha contra os filisteus. A gente vê em 1 Samuel no capítulo 17, verso 20. Davi então se levantou de madrugada, pela manhã, e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se, e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, que é a vereda, a trincheira, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. O lugar dos carros, a vereda, a trincheira de alguém que não fugiria da luta. Tudo pelo nome do Senhor, o grande nome que traz consigo o significado de um Senhor que olha, vê as nossas aflições e com a sua mão forte age, mesmo que os nossos planos sejam destruídos.
como falou Jó no capítulo 42, verso 2. Bem sei o que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos ou planos pode ser impedido. Então, mesmo que tenhamos os nossos planos, o Senhor tem os dele. Melhor que ambos estejam alinhados, não é mesmo? O tema do salmo é provisão, banquete. Golias diz que vai dar a carne de Davi às aves do céu e às bestas do campo. Mas Davi confia no Senhor, que segundo ele vai entregar o gigante em sua mão, e um outro banquete vai ser feito, este com os corpos de todos do arraial dos filisteus, que serão dados às aves do céu e às feras da terra. Sendo assim, toda a terra saberá que há Deus em Israel, disse Davi. Do seu alforge, Davi toma uma pedrinha e com a funda atira no filisteu, na sua testa. A palavra de Deus fala que a pedra encravou em sua testa e o gigante caiu com seu rosto em terra. Encravar. Os reis naqueles tempos tinham um anel ou selo que utilizavam para assinar seus documentos. Eles cravavam aquele objeto, no caso o anel, na cera, argila ou barro, que então gerava a impressão, a imagem daquela figura que estava no selo ou anel. Era a réplica da própria imagem que o rei possuía. Para nós, isso mostra como a imagem de Deus é impressa em nossas vidas, quando em nós o Espírito Santo se faz morada e então refletimos a imagem de Cristo Jesus, aquele que é o próprio reflexo da imagem de Deus o Pai. A pedra se lhe encravou na testa. Encravar. A ligação do anel do selo do rei com esta palavra cravar, utilizada na história de Davi e Golias, encontrada em 1 Samuel no capítulo 17, no verso 49. Esta ligação é feita pelo próprio dicionário bíblico, que diz que o anel era cravado ou mergulhado na cera, e por isso no hebraico original, esta palavra anel se origina da palavra cravar ou mergulhar, e podemos ver como ambas são praticamente iguais. Esta é a própria figura do Espírito Santo, vencendo a carne em nossas vidas, aniquilando todos os pensamentos e obras que não condizem com a perfeição dos planos do Senhor para nossas vidas. Quando isso acontece, é a figura do banquete, onde o melhor de nossas vidas é dado em sacrifício ao nosso Senhor e bom pastor, que está cuidando de nossas vidas. Não mais a sombra da morte em nossas vidas, mas a sombra da imagem do Deus vivo, o propósito pelo qual fomos criados. B'Tselem Elohim, como vemos a razão pela qual fomos criados, espelhar em nós a vida e a imagem do nosso Deus e Criador. O vale da sombra da morte não deve nos assustar quando a vida do Senhor está em nós. Continuamos no verso 5 do Salmo 23. Taroch lefanai, shulchan leged tzorerai. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Naqueles tempos e ainda hoje no Oriente Médio, existe esta prática onde duas ou mais famílias sentam juntas em uma mesa numa tentativa de reconciliação em uma situação de início de um possível conflito. E qual conflito maior que precisa ser resolvido em nossas vidas? Esta inimizade entre a nossa carne e o espírito. Este é um gigante imenso que aflige as nossas vidas, dia após dia, como fazia o gigante Golias. Uma mesa preparada, é isso que a obra inimiga não quer. Golias gritava contra o exército de Israel, como vemos em 1 Samuel 17, no verso 8. Para que saireis a ordenar a batalha? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. A mesa preparada, a gente traça o paralelo com o exército preparado ou em ordem, a mesma palavra no original, que mostra que devemos estar preparados com todas as armas para vencer esta batalha. O escudo da fé, o capacete da salvação, mas em vez de todo um exército preparado e ordenado, o que vemos? Apenas Davi foi o suficiente e necessário. Em Davi, a figura das armas do nosso bom pastor. Em vez da espada que representa o Espírito de Deus, através de sua palavra, Davi apenas usou a sua funda e uma pedrinha que foi cravada na testa do gigante, simbolizando a operação do Espírito Santo em nossas vidas, entrando para discernir e julgar todos os nossos pensamentos, para que os caminhos da justiça sejam feitos e predominem em nossas vidas. Dessa forma, e finalmente poderemos ver o Senhor entronizado, reinando em nós. De Shanta Vashemen Roshi Kosi Revayah. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Logo antes deste episódio da luta entre Davi e Golias, vemos que o Senhor já tinha rejeitado o rei Saul e revelado isto ao profeta Samuel. Voltamos um capítulo apenas, em 1 Samuel 16, no verso 13, e vemos o óleo, o azeite ungindo Davi como rei, e a palavra também diz que a partir dali o Espírito Santo do Senhor se apodera dele, Davi. Logo em seguida, vamos ter a história de Davi e Golias, onde esta unção é mais uma vez confirmada na vida daquele bom pastor. Davi da tribo de Judá, o símbolo do cajado do nosso bom pastor Jesus. No verso 4 do Salmo 23, temos que a vara e o cajado são objeto de consolação do salmista nos momentos difíceis. A vara é a tribo, sim, aquela palavra usada ali, que tem um significado de tribo também, pois as 12 tribos são símbolos disso, do cajado e discipulado do Senhor em nossas vidas. É esse cajado que nos guia e nos livra do verdadeiro mal que quer se apossar de nossas vidas. Isso deve nos consolar, pois mesmo em meio a tribulações, sabemos que o Senhor nos guia a águas tranquilas. Muitas vezes não entendemos em que caminhos o cajado do nosso bom pastor está nos guiando, mas ele tem a visão do que é melhor para nós, mesmo em meio a tribulações diversas. Estas vão gerar situações em nossas vidas que trabalham em nós paciência, e com isso vem a experiência e em seguida a esperança é gerada em nós. Davi como rei, vindo da tribo de Judá, a sombra do sacrifício de Cristo, que é o princípio do reinado do Senhor em nossas vidas. Esta unção deve estar sobre nós, sobre nossas cabeças, e com isso sim veremos o cajado operando em nossas vidas. É um reinado próspero do Senhor em nós, a imagem do próprio Deus vivo através de Cristo, sendo cravada em nossas mentes e corações também, gerando vida e provisões em abundância. A cruz, uma arma inusitada. Como sabemos, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Onde está o sábio e o escriba? Os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas pregamos Cristo crucificado, que é escândalo e loucura para eles. São as coisas loucas deste mundo que vêm para confundir os sábios. Salmo 23, no verso 6. Artova hersed yerdefuni kol yemei hayai. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. O salmo vai terminar com uma linda declaração e uma certeza. E ainda vemos aqui mais uma belíssima ligação entre este salmo e a história de Davi e Golias. Já com o gigante caído e derrotado, o que vemos é o exército de Israel perseguindo e prevalecendo sobre o exército dos filisteus. Em 1 Samuel, no capítulo 17, verso 52, temos agora o povo de Israel, que antes temiam, mas agora com o gigante morto, gritaram de alegria, e seguiram ou perseguiram os filisteus, e também os despojaram, ou seja, uma guerra vencida traz para o vencedor os espólios que são os bens do inimigo, que muitas vezes vêm em forma de ouro, prata, bens diversos e até pessoas que vinham como escravos. Em termos espirituais, sabemos do significado disto. As vitórias que temos no Senhor, seja em situações físicas, em necessidades literais do nosso dia a dia, ou batalhas espirituais que travamos, quando vencidas, trazem resultados e crescimentos para nossas vidas. E é isto que Paulo fala no livro de Romanos, e vou repetir mais uma vez, onde a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e daí da experiência vem a esperança. Todos esses são espólios de uma guerra vencida. É interessante como o salmista vai usar uma palavra forte para descrever que a bondade e a misericórdia o seguirão todos os dias de sua vida. Esta palavra seguir é melhor entendida como perseguir, utilizada muito nas batalhas bíblicas, como na própria história de Davi e Golias, e já mencionada quando o povo de Israel persegue os filisteus. Outro exemplo clássico foi quando as tropas de Faraó perseguiram o povo de Israel na saída do Egito. Então vemos o grande significado que é a nossa vitória em Cristo. Quando o gigante é vencido, seja qual for a batalha, e Deus provém mesmo para nós, mesmo as coisas desta vida que precisamos, se for este o seu plano para nós, mas sabendo que o sentido maior é para que sempre estejamos prontos no campo de batalha e nas suas trincheiras, lutando para vencer o maior de todos os inimigos, que é a nossa própria carne, e todo o mal que nos afasta da presença do Senhor.
Quando vencidos, sim, poderemos dizer que a bondade e misericórdia irão nos perseguir. Certamente, provisões materiais também são partes de nossas bênçãos, mas sempre tendo em mente o trabalho que o Senhor quer operar em nossas vidas espirituais. Não adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma. Muitas vezes, o Senhor não quer nos dar o que queremos, mais do que isto, quer trabalhar em nossas vidas, mudar as nossas vontades e prioridades, onde Ele, o Senhor, passa a ser o centro de nossas vidas. E aí sim, seremos com certeza saciados. Certamente, bondade e misericórdia nos perseguirão. Não mais perseguidos por tudo aquilo que gera obra infrutífera em nossas vidas. As guerras e lutas se tornam provisões, mas mais que isto, seremos perseguidos por tudo que é bom que vem do Senhor. A gente volta novamente ao tema inicial da batalha versus pão. O que tem predominado em nossas vidas são batalhas diárias que vêm nos engolindo e tirando nossas forças? Ou será que estamos sendo alimentados e providos em uma mesa preparada pelo Senhor para nós? Como um banquete, como uma ceia, onde realmente a comunhão com o Senhor é restabelecida. As batalhas vêm e virão, as aflições certamente também, mas quando nossas vidas e nossos planos estão alinhados com os planos do Senhor, certamente estaremos satisfeitos, saciados e providos. Quando nossas vidas não estão focadas no Senhor, mesmo as maiores riquezas deste mundo não irão preencher e saciar a sede da nossa alma, e este salmo não será plenamente cumprido em nossas vidas. Um banquete certamente está preparado para nós, uma provisão que pertence àqueles que habitam na casa do Senhor, como diz o salmista. A bondade, ou o que é bom, tov, no hebraico, algo que durante a criação Deus pronunciou por diversas vezes como bom. Ele é realmente o único que sabe moldar nossas vidas, assim como fez com os céus e a terra, os animais e finalmente como fez e faz conosco, se assim deixarmos. Agora ainda, quando nem mesmo buscarmos, quando nem mesmo percebemos, o que é bom e a misericórdia do Senhor estarão nos perseguindo todos os dias de nossas vidas. Este é o sentido de habitar na casa do Senhor, deixar o Senhor dos exércitos, forte em batalhas, construir em nós um lugar para a sua habitação, através da sua poderosa mão, e certamente suas provisões nos perseguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor. Sim, habitaremos na casa do Senhor por longos dias, onde há provisão abundantemente para nós.